Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento vocês verão esse vídeo, então deixo aqui os meus cumprimentos. Eu, Angélica e Mayra, voltamos aqui mais uma vez para falarmos de mais um elemento que constitui uma narrativa. E o elemento escolhido de hoje foi o espaço. O espaço, ele é o local onde acontece a ação da narrativa, é onde os personagens estão em constante movimento. E esse espaço, ele pode influenciar nos sentimentos, nas emoções do personagem, né, dos personagens. E ele pode ser físico, pode ser social e também pode ser psicológico. E falando sobre o espaço físico, que é onde acontece a narrativa, ele pode ser aberto ou um espaço fechado. E para exemplificar o espaço fechado da narrativa, eu vou utilizar o livro A Seleção. O livro A Seleção, a sua narrativa, na maior parte do tempo, acontece dentro do palácio. E um exemplo de espaço aberto seria o livro Querido John. A maior parte da narrativa desse livro acontece na praia. Então, pessoal, o espaço psicológico, ele corresponde ao ambiente interior de um personagem. Por isso, a história é narrada a partir do fluxo de pensamentos e de sentimentos desse mesmo personagem, certo? Isso, por um lado, deixa a gente sem saber exatamente o espaço físico dessa história, mas por um outro, nos permite conhecer esse personagem mais a fundo, entendendo os pensamentos, o que ele sente e suas ações futuras, certo? É importante dizer aqui que esses pensamentos que estão sendo descritos no livro nem sempre são lineares, né? São colocados em ordem cronológica. Eles podem vir de maneiras diferentes, incluindo flashbacks, né? Que é uma volta ao passado. Um exemplo desse tipo de espaço, né? Que é o espaço psicológico, é o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então, por último, nós temos o espaço social, que está ligado às questões de política, economia, cultura e sociológica. O espaço social ele também está ligado ao espaço psicológico, porque eles são convergentes, eles estabelecem uma relação e eles levam ao mesmo caminho. O que caminho seria esse? Seria a criar uma atmosfera mais densa, mais pesada para aqueles conflitos que os personagens participam. E por isso que torna, né, a trama mais dramática e tudo mais. Outros exemplos das questões que o espaço social está ligada são as questões de hierarquia, poder aquisitivo, status social. Um exemplo que eu posso dar é do livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. Nós temos o personagem de José Dias, que no começo da história ele finge ser médico, né, para o pai de Bentinho, para a família de Bentinho. E mesmo após a descoberta dessa mentira, o pai de Bentinho, ele acaba deixando aquele homem morar na casa da família deles, né? E como a família de Bentinho era rica, tinha um poder aquisitivo alto, o personagem, né, José Dias, ele acaba criando um complexo de superioridade, porque ele passa a agir como um homem muito inteligente. Bentinho fala que ele era um homem de superlativos, né? Sempre queria falar bonito. E ele até fala para Bentinho que o Bentinho não pode se relacionar com a família de Capitu, porque eles eram pretos e pobres. E a gente percebe que o espaço social que o José Dias foi inserido muda, né, o caráter da pessoa, muda o jeito de pensar, e ele vai criando outras perspectivas de vida, outros modos de agir. Então, por isso que o espaço social ele é tão complexo para a construção, né, e para o desenvolvimento da narrativa e dos personagens, de como esses personagens vão se desenvolver nessa história e como eles serão finalizados. E aqui eu termino a minha fala e agradeço, né, pela atenção de vocês e espero que vocês possam compreender o que é o espaço e que tipos e quais são esses tipos de espaços na narrativa.